Crianças, estamos aqui para nossa aula de geografia e hoje a gente vai falar de transportes e comunicações, tá? Aqui na nossa primeira imagem, na página número 2 do livro de geografia, a gente tem algumas questões. Que meios de transporte foram representados na imagem acima? Nessa imagem a gente tem que tipo de transporte? A gente tem ônibus, a gente tem avião, a gente tem motocicleta, a gente tem bicicleta, vários tipos de transporte aí, não é verdade? Quais transportes você e seus familiares utilizam no lugar onde você vive? Vocês utilizam o quê? Utilizam carro, moto, avião, caminhão? Qual é o transporte? C. Que meios de comunicação foram ilustrados? A gente tem aqui telefone como um meio de comunicação, na verdade. Letra D. Quais meios de comunicação representados na imagem servem para organizar o trânsito de pessoas e veículos? Qual é o meio de comunicação que organiza o trânsito? É o semáforo. As placas de trânsito são meios de comunicação para organizar o trânsito, tá? Letra E. Quais desses meios de comunicação você utiliza no seu dia a dia? Quais os meios de comunicações a gente utiliza? A gente utiliza celular, a gente utiliza telefone, a gente utiliza computador, a gente utiliza internet, não é isso? Letra F. Em sua opinião, os veículos de transporte e os aparelhos de comunicação são feitos com elementos da natureza? Vocês acham que os materiais que são utilizados para fazer os carros, os ônibus, os telefones, o avião, são extraídos da natureza? Eu acredito que sim. Porque a gente utiliza os recursos naturais para poder construir todos os objetos. Até para construir uma casa, a gente utiliza os recursos naturais. Ou seja, a gente precisa de água, a gente precisa de areia, a gente precisa de várias outras coisas que só o ambiente pode trazer para a gente, só a natureza. Tá? Página número 3. Meios de transporte. Todos os dias as pessoas se deslocam de um lugar a outro com o objetivo de estudar, trabalhar, fazer compras ou passear com a família e os amigos. Dependendo da distância, esses trajetos podem ser realizados a pé ou utilizando um meio de transporte. Os meios de transporte podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. Carro, caminhão, ônibus, bicicleta, metrô, trem são exemplos de meios de transporte terrestre. Isso é, podem circular por ruas, estradas ou trilhos, como é o caso do trem, que anda nos trilhos. O avião e helicóptero são meios de transporte aéreos, ou seja, se movem pelo ar, em rotas aéreas. Navios, barcos, canoas são exemplos de meios de transportes aquáticos. Isto é, podem circular por rios, lagos, mares e oceanos. Os meios de transportes foram criados de acordo com as necessidades do ser humano. Assim, cada tipo de trajeto há um meio de transporte adequado. Percebam aí que os carros, os ônibus, os caminhões, eles andam nos transportes terrestres. Os aviões, helicópteros, eles circulam aí pelos transportes aéreos, é um veículo aéreo. E os navios, barcos, eles circulam aí nos transportes aquáticos. Cada um tem o seu específico, tá? Questão número 1. Observe as fotografias, depois relacione o meio de transporte que pode ser o mais adequado a cada trajeto para que os estudantes cheguem até suas escolas.
No primeiro lado aqui, a gente tem 1, 2 e 3. Cada um está com seu número. Esse aqui é o lado que a gente vai colocar os números. Está sem número nenhum. A gente tem que colocar o transporte adequado para cada situação. O ônibus, ele é adequado para qual dessas 3 situações aqui? Colégio Estadual Rio Branco, para essa última figura, porque ele tem rodovia e tem estradas. O ônibus precisa andar onde? Nas ruas, porque ele é um transporte. Transporte o quê? Ele é um transporte terrestre, então não tem como ele andar na água, né? Essa segunda imagem aqui, ela se adapta a qual dessa outra coluna? Escola rural, porque essas crianças estão a pé. Então, se elas estivessem de bicicleta, elas teriam um transporte para chegar até a escola, não é isso? E o último se relaciona com esse aqui, porque é um transporte aquático, certo? Próxima página, questão número 2. Com base nas fotografias da página 4, marque um V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Nesses quadrinhos a gente vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. No primeiro quadrinho, todos os estudantes utilizam o transporte terrestre para se locomover até a escola. Lá na nossa imagem, todos eles utilizavam carros, ônibus para ir à escola? É verdadeiro ou é falso? Marque aqui. As fotografias retratam o uso de transporte terrestre e aquáticos. É verdadeiro ou é falso? Lá tinha barcos e tinha carros, ônibus. Sim? Verdadeiro ou falso? Marque aqui o V ou o F. Barco é um exemplo de transporte aquático. O barco é um exemplo de transporte aquático? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Ônibus e bicicletas são exemplos de transporte terrestres. Os ônibus e as bicicletas são exemplos de transporte terrestres. Eles andam nas ruas, rodovias. Verdadeiro ou falso? Questão 3. Desenhe e escreva o nome do meio de transporte que você utiliza para chegar até a escola. Você vai para a escola de carro, de bicicleta, de ônibus. Qual é o transporte que você utiliza? Você vai desenhar e vai colocar o nome dele aqui. Se você vai a pé, então não precisa colocar o seu meio de transporte, tá? Pinte a resposta correta. O meio de transporte que utilizo no trajeto de casa à escola é terrestre, aquático ou aéreo? Marque aqui. Se você desenhou um carro, o seu transporte é terrestre. Se você desenhou um barco, seu transporte é aquático. Se você desenhou um avião, o seu transporte é aéreo. Questão 4. Associe as colunas corretamente. Letra A. Meios de transporte terrestre. B. Meio de transporte aéreo. C. Meio de transporte aquático. E aí você vai colocar letra A, letra B ou letra C dentro do quadrinho. Mas tem que corresponder com a frase. Lá na letra A diz meios de transporte terrestre. Qual aqui representa a letra A? Move-se pelo ar em rotas aéreas. Podem circular por meio de lagos e oceanos. Podem circular por meio de avenidas, estradas ou trilhos. Essa aqui que representa a letra A, porque ele está falando dos carros e dos ônibus que circulam em avenidas, trilhos, então representa um meio de transporte terrestre. Então eu venho aqui e coloco a letra A. E é isso que vocês vão fazer com a letra B e com a letra C, tá? Coloca a letrinha que corresponde à frase. Página número 6. Transporte de uso particular e público. O transporte de uso particular, também conhecido como transporte individual, geralmente é utilizado para o deslocamento de uma única pessoa ou de uma família, por exemplo, carro, motocicleta, bicicleta ou
são exemplos desse tipo de transporte. Os veículos utilizados para transporte coletivo ou público têm maior capacidade de passageiros, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Ônibus, trem, metrô são exemplos de transportes públicos, tá? O que são os transportes públicos? Que carregam muitas pessoas ao mesmo tempo, como os ônibus, as vans. E o transporte individual? O transporte individual é aquele tipo carro. O carro carrega uma única família ou uma única pessoa. Então, ele é um transporte individual, tá? Questão número 1. No texto acima, aparece o nome de alguns meios de transportes. Localize-os e pinte-os de acordo com a legenda. Transporte de uso particular, a gente vai pintar de vermelho ou laranja. E o transporte de uso público, a gente vai pintar de verde. Vocês vão voltar lá no texto e vão procurar lá onde ele fala. Carro, motocicleta, bicicleta. São exemplos de transporte, o que ele diz? De transporte particular. Então, a gente vai lá e pinta o nome carro, motocicleta e bicicleta de vermelho. E aí ele pediu para a gente pintar os transportes públicos de verde. Então, a gente vai lá procurar no texto os transportes que são considerados públicos. Que ele diz que são os ônibus, os trens e o metrô. Então, eu vou lá e procuro ônibus, trem, metrô e pinto de verde, tá? Número 2. Você conhece outros transportes de uso coletivo? Quais? Quais são os outros transportes de uso coletivo que a gente tem? O avião, o navio, o barco também pode ser de uso coletivo. Então, vocês vão colocar aqui o nome desses transportes. Número 3. Que meios de transporte de uso coletivo existem no lugar onde você mora? Já utilizou algum deles? No lugar onde a gente mora, existe algum transporte coletivo? Existe ônibus, van, navio, barco que carrega várias pessoas ao mesmo tempo? Se sim, se você já viu e acha que existe, você coloca aqui, tá? Aprender a divertir. O que é o que é? Tem apenas 6 letras, é mais de 30 assentos. Dica, é um meio de transporte de uso coletivo. Vocês vão colocar aqui, ó, a resposta para essa adivinha. A resposta é: o que é? Tem menos de 6 letras e mais de 30 assentos. E é um transporte coletivo. O que vocês acham que é? Vocês vão colocar o nome desse objeto aqui, tá? É isso, crianças. Beijos e até mais na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau.